castelo forte é o nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com uma passagem bíblica que está em 1 Samuel 25, 6. Direis àquele próspero: paz seja contigo. Tenha paz a tua casa e tudo te pertence, tenha paz. Amém? É um momento muito alegre para mim estar aqui diante da igreja e agradeço o conselho, essa oportunidade. Fico muito feliz, porque falar dessas bem-aventuranças é uma maravilha. E eu fui presenteado, respeitando os outros presbíteros, porque o Everton tem uma história muito interessante, que ele é da idade dos meus filhos, então a gente foi professor dele, a gente, que eu digo assim, a Cândida como criança, eu como adolescente, eu convivi com ele muito tempo como professor dele, como professor de jovens, ele é meu afilhado de casamento, então é um momento muito alegre para mim. E a minha saída do presbiterato, a última saída, eu tinha pedido muito a Deus, para que enviasse uma pessoa, tinha vários candidatos, mas no fundo do meu coração, eu torcia para que o Everton fosse eleito, e Deus permitiu. Então, eu olho para ele e fico assim, pensando, é o meu substituto. Graças a Deus, eu tenho orado para a família dele, e pelo desempenho do seu trabalho. Então, é muito, muito alegre estar compartilhando com você aqui, Everton. Fiquei muito alegre, eu fiquei surpreso que fiquei sabendo agora que ele ia fazer um momento litúrgico, então fiquei muito feliz por isso. Alguns irmãos têm me perguntado sobre o trabalho lá de Praia Clara. Eu vou dar rapidinho aqui, como é que está o nosso trabalho lá, porque essa igreja faz parte. Porque quando nós começamos o trabalho lá, nem lugar para sentar nós tínhamos. Eu não vou esquecer disso nunca. E a igreja, o conselho, compraram umas cadeiras para que a gente iniciasse o trabalho lá. O nosso bebedor. Então, eu não vou esquecer disso nunca. Então, nós temos uma parcela, a Igreja Presbiteriana do bairro Vale de Jatobá tem uma parcela no trabalho lá. E a notícia é o seguinte, lá hoje nós não somos mais ponto de pregação, somos uma congregação. Tem uma igreja que está em Campos, a 60 quilômetros da gente, lá no Parque Guarulhos, abraçou o trabalho. E em 2025, nós somos congregação e com um pastor de tempo integral. Então, é muito bom. Então, nós estamos lá com o pastor Marcos Xerene, e tem uma visão reformada, evangelística. Então, nós fomos agraciados com a presença dele lá. E o trabalho está indo, todo vapor. Já temos conversões de pessoas lá que foram batizadas e já são membros. Então, eu digo que o coração hoje está partido, a gente fica aqui e fica lá. Mas a gente tem, quando nós estamos lá, temos trabalhado bastante, graças a Deus. O aviso aqui é para que a igreja ore, para que nosso trabalho cresça lá, porque é uma região grande e não temos nenhuma igreja presbiteriana lá. Começamos o trabalho na nossa casa, levamos uma família daqui para que desse o suporte, que é a família Mariano, na pessoa do Gesaí, ele topou o desafio e vencemos a primeira etapa. Hoje estamos lá instalados como uma congregação, com um templozinho, alugado, e com a aquisição já de 2 lotes na região para a construção do templo definitivo. E o objetivo nos próximos anos, que a gente tenha lá uma igreja instalada, que Deus queira abençoar. Meus queridos, nós vamos fazer a leitura do livro de Ageu. Ageu foi uma bênção essa semana para nós. E ontem, então, o concurso bíblico aqui foi bênção pura. Né, Natan? Respondendo as perguntas, Kimberly. Então, foi bênção pura ontem. Graças a Deus. Ô, Naldo, eu estou te vendo aqui, viu? Fiquei muito feliz de ver a família junto aí. Graças a Deus por isso. Sejam bem-vindos. O concurso ontem foi muito bem conduzido, por sinal, viu, Pedro? Parabéns, Letícia. A equipe aí que estava envolvida, graças a Deus, foi muito bom. E quando eu vi a UPH lançando o desafio, eu não consegui pensar em outra mensagem que não fosse no livro de Ageu. Ele começou a falar muito forte comigo. Então,
E a gente vê que não sabe muita coisa, né? A gente não sabe. Só essa. As perguntas estavam muito fáceis, não estava? A resposta está difícil. Mas foi bênção, graças a Deus. E gente, teve momentos de empolgação. Isso que é bom. Então, o pessoal estava empolgado mesmo, graças a Deus por isso. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1, e o capítulo 2 nós vamos ler o finalzinho. Só a partir do 21. Aí eu vou ler com a igreja toda. Os irmãos me acompanham aí nessa leitura. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas? Casas apaneiladas é casas bem acabadas, casa com todo acabamento perfeito. Então, para a gente só ir já entendendo o texto aqui, quando diz aí apaneiladas. Enquanto esta casa permanece em ruínas, essa casa que permanece em ruínas, a casa de Deus. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, ou um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Agora, subi ao monte Israel, trazei madeira, e edificar a casa dela. Me agradarei e sereis glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre tudo e todo o trabalho das mãos. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º do 6º mês. A igreja lendo comigo agora, capítulo 2, a partir do versículo 20. Capítulo 2, a partir do versículo 20, que são as promessas do Senhor a Zorobabel. Veio o Senhor, segundo vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel,
o governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos, das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros, irão pela estrada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Oremos. Pai querido, reconheço as minhas imperfeições, reconheço que sou pecador, eu me coloco nas tuas mãos, para que fale aos nossos corações nessa noite. Agradeço pela igreja, pelos irmãos aqui presentes, e que esse momento, Pai, seja um momento de alimentar da Tua Palavra, esse livro tão importante nas nossas vidas. Pai querido, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, me oriente, me incapacite, tudo por Tua causa, para que seja feito de acordo com o Teu querer. Eu oro, pedindo a bênção para cada irmão aqui presente, os irmãos que nos assistem em casa também, esteja abençoando a cada um. Te peço pelos nossos enfermos, que nós sabemos, Tu sabes melhor ainda, esteja abençoando a cada um, aqueles que estão internados, a Geni, Dona Delisete, esteja abençoando, afofando a cama delas, e que seja o Senhor das nossas vidas. Pai, te agradeço por tudo, por essa oportunidade de estar aqui diante do Teu povo, lendo a Tua Palavra, cantando, porque Tu mereces o melhor de cada um de nós, porque Tu é a nossa única esperança. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Meus queridos, imagine cada um de vocês agora, e eu também, escrevendo um livro, e daqui a 500 anos, vem uma outra pessoa, escreve um livro com o mesmo propósito, o mesmo assunto, uma mesma referência, sobre aquilo que a gente já tinha escrito. Depois de 1500 anos, vem outra pessoa, e dá continuidade àquelas escritas que já foram feitas. Cada um vai analisando aí. Eu fiz uma parte, depois de 500 anos, um outro fez outra parte, depois de 1500 anos, veio outra parte. Olha aqui. E cada escritor com uma cultura, uma aprendizagem diferente, um estado social, localidade diferentes. Vocês imaginam o que seria esse livro nosso? Assim é a Bíblia. Só que a Bíblia tem um diferencial, tem uma inspiração divina, pois ela aconteceu ao longo dos períodos. Ela foi escrita por 40 escritores diferentes, cultura diferente, regiões diferentes, grau de conhecimento diferente, num período de 1600 anos. Esta é a palavra. Esta é a palavra que tem feito com que muitos não tenham sucesso, porque não creem, não seguem o que está determinado ali. E com o povo de Israel que saiu do exílio, não foi diferente. Não foi. Nós vemos no livro de Ageu, quanta preciosidade que esse profeta traz para nós nos nossos dias, quantos conhecimentos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. A igreja vive um momento de reforma.
vão ver que vai encaixar nesse momento. E quando a gente quer uma reforma, o conselho, a igreja quer, é porque Deus merece o melhor. E ao longo do que nós vamos decorrer aqui, nós vamos ver algumas lições práticas que a Ageu mostra para cada um de nós. Preciosas lições para cada um de nós, para toda a igreja e em todo o tempo. Vocês vão ver que o que foi feito aqui, há mais de 2.000 anos atrás, fala para cada um de nós como fosse o nosso dia a dia. Nós vamos destacar algumas dessas lições. A primeira lição, ela está baseada na nossa introdução, que nós falamos aqui, da importância da palavra de Deus. Ela é insubstituível. Ela é insubstituível. E a leitura da palavra de Deus traz para cada um de nós, a cada dia, quantos ensinamentos. Nós, como seres humanos, dependentes da palavra de Deus, não podemos deixar essas santas palavras de lado. Temos que buscar todo santo dia, todo santo dia. O povo de Judá foi para o cativeiro babilônico, vocês sabem por quê? Desobediência. Desobediência à palavra de Deus. Eles foram para o cativeiro por não dar atenção à pregação do profeta Jeremias, alertando eles, o foco Deus, alertando eles, fuja do pecado, e o pecado está aí à nossa volta, né? Estamos vivendo um momento agora, esses dias, de pecaminosidade excessiva, e que nós não nos contaminemos de maneira nenhuma. É oração e não se envolver de maneira nenhuma, para que Deus mude o coração dessa nação, uma nação que tem colocado isso em evidência, como fosse uma data tão importante no nosso país. Os que voltaram estavam abandonando a casa de Deus, estava abandonando a causa que era restabelecimento do templo de Deus, que estava sendo esquecido. Nós vimos pelo texto que cada um corria atrás dos seus próprios interesses. Nós temos que entender que a palavra de Deus está em primeiro lugar. Essa que é a nossa busca. Ao levantarmos, e se a gente tiver condição no trabalho, no lugar que nós estivermos, estamos com essa palavra bem disponibilizada para a leitura até de outras pessoas. E nós, como cristãos, conhecedores que a palavra de Deus nos liberta, nós não devemos perder as nossas oportunidades de estar evangelizando as pessoas que estão do nosso lado, de maneira nenhuma. O que despertou esse povo, vindo dos laços do faraó, que estava desanimado, eles estavam incrédulos, na verdade, estavam apáticos, sem emoção nenhuma para a construção da casa do Senhor. A pregação do profeta Ageu fez com que esse povo voltasse a se preocupar com as coisas de Deus. Então essa primeira lição que nós aprendemos, não abandonar a palavra, voltar para a palavra, voltar para as coisas de Deus. A obra de Deus é iniciada, sustentada e encorajada pela palavra de Deus. A obra de Deus era sustentada com isso. Então não temos outro caminho. Ela reforma a igreja, ela aviva a igreja, ela dá esperança para cada um de nós para a vida eterna. Então, eu posso ficar em casa. Pode estar assistindo, muitos estão assistindo em casa, às vezes por dificuldade de estarem aqui conosco, mas a palavra insiste que a gente esteja juntos, que nós todos aqui hoje estamos com um único foco, aprender da palavra de Deus.
essa primeira lição que Ageu mostrou para cada um de nós, a Bíblia é insubstituível. É o livro dos livros. Escrita, como disse para vocês, vários autores, mas com um foco único da salvação do homem perdido. Vai de Gênesis a Apocalipse, com um foco só, da salvação da humanidade, mostrando Jesus Cristo morrendo numa cruz pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas. O objetivo dela é isso. Então, essa primeira lição que nós devemos guardar: a Bíblia é inquestionável, ela é perfeita, não precisa colocar um pontinho a mais do que está aqui, nada. Ela é necessidade nossa diária, é o nosso pão que nos sustenta nesse mundo corrompido. Portanto, meus queridos, tenha a todo tempo leitura dela, que a aprendizagem é a cada instante. A casa de Deus merece o melhor, merece o melhor. O descaso com a casa de Deus desencadeou grandes transtornos materiais e espiritual para aquele povo. Nós vimos aqui. Questão do alimento, questão do vestuário, questão de receber o dinheiro num saco furado, vocês imaginaram? Não sabe nem para onde que vai. Começaram a construção. Começaram. Aí eles abandonaram a obra no meio do caminho, aí tem que ver o profeta para dar uma sacudida no povo, assim, gente, temos que tocar o barco. O sinal evidente de desleixo com as coisas de Deus, você sabe o que é, meus irmãos? Fazer a obra do Senhor relaxadamente. O que a gente pegar para fazer, faça do melhor jeito. Faça. Porque Deus merece o melhor. E vocês podem ter certeza. A aparência do templo, as nossas acomodações que foram melhorando há longos anos, comparando hoje com a nossa congregação, lá uns banquinhos duros, umas cadeiras, essas cadeiras que a gente vê, e para a gente chegar no que nós estamos aqui hoje, foi um processo. Foi um processo. Esses bancos, para quem não sabe, era tudo de madeira, eram os outros bancos que nós até doamos para outras congregações. Esses bancos que foram cobertos, tem pouco tempo. Então, é uma história. O conselho, a gerência da igreja se preocupa com zelo, para que os seus adoradores sintam bem confortáveis. E nós estamos com um projeto aí grandioso, para ter mais conforto ainda, para que a gente sinta aqui, porque Deus merece o melhor. Ele merece o melhor do que a nossa casa. Merece o melhor. Então, a casa do Senhor merece o melhor. Então, a casa, o ensinamento que ele quer dizer, que esse segundo ponto nosso, a casa de Deus merece o melhor. Merece o melhor para os seus adoradores. E Ageu também, ele disse que muitas das nossas vezes, outra lição que ele nos ensina, ter prioridade nas coisas de Deus. A casa de Deus merece prioridade. Eles não tinham interesse, nós vimos no texto, eles não tinham interesse pela casa de Deus. Olha o que fala o versículo 9. Versículo 9, olha, mantenha as Bíblias abertas, olha para vocês verem. Vamos ler todo mundo junto o versículo 9? Vamos lá. Vamos um pouquinho, dá um tempinho para quem localizar. Vocês permanecem com a Bíblia aberta, que a gente vai estar lendo alguns versículos aqui, tomando como base a nossa meditação nesta noite. Corriam atrás dos seus interesses. Versículo 1, 9. Vamos lá todos nós juntos? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesses para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha só para vocês terem ideia. Então, o foco estava nas suas necessidades próprias. E às vezes nós somos assim.
Às vezes, nós olhamos, a gente está falando aqui no caso da construção, mas a gente, às vezes, por pouca coisa, amanhã, segunda-feira, uma roupa que se não lavou, vai se lavar. Dá prioridade para o domingo, para as coisas do Senhor. Vamos dedicar o dia do Senhor para Ele mesmo. Participando dos trabalhos, um tempo ocioso à tarde, leia a palavra do Senhor, busque. Porque buscando nós vamos achar. E nós vamos achar o melhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso futuro. Nós todos estamos aqui em busca de uma vida futura, uma vida com Jesus. Essa vida que nós vivemos aqui é passageira, é uma vida onde nós vamos ter angústia, vamos ter tristeza, vamos ter dor. No mundo vós tereis aflições. Então nós vamos passar por isso. Agora, a nossa esperança é estar com Cristo, Jesus Cristo. Estar com Jesus Cristo, o único Salvador e esperança das nossas almas. Eles procuravam casas com fino acabamento. Nós vimos lá no texto, né, que usa um outro termo, é fino acabamento. Com luxo, requinte. Versículo 1:4, olha o que diz 1:4, olha lá. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneiladas, que é de fino acabamento, enquanto esta casa permanece em ruínas? Casa de Deus, desamparada e em ruínas. Olha só que tristeza isso. Pouco tempo eu tive uma notícia numa região minha, lá onde que eu nasci, que uma igreja presbiteriana que estava lá, estava em ruínas, acabada. Falta de líder, falta de povo, falta de liderança para reconstruir o templo. Então isso é muito triste. E assim, é uma região que eu conheço. E quantas no país pode estar assim? Então, graças a Deus, anos e anos a nossa igreja cada dia é melhor, porque nós temos colocado Deus em primeiro lugar, e luta, não é fácil não, para chegar onde que esse templo está hoje aqui, muitos aqui sabem da história, não é fácil, e a história não acaba, a gente está querendo melhorar mais ainda, graças a Deus por isso, essa visão tem que ter, de modernização, porque o povo merece. Deus quer o melhor, mas Ele quer que nós tenhamos o melhor também. A casa de Deus estava desamparada. A palavra nos ensina, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa que é a grande mensagem para cada um de nós. Buscar o reino de Deus. Todas as outras coisas, todos os nossos sonhos. Eu sempre defendo que as pessoas têm que ter sonhos, as pessoas têm que ter propósito na vida, têm que ter desejos, sim, mas buscando a presença do Senhor, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades, Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que pensar no melhor, sim, mas embasado na palavra de Deus, buscando Ele em primeiro lugar. E eu digo o seguinte, meus irmãos, sempre que nós deixamos de investir no reino de Deus, o juízo de Deus, disciplinador, vem sobre nós. Versículo 1, 5 e 6, olha aqui, acompanhe comigo. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Está dizendo para o pessoal lá. Então, assim, a gente tem que olhar para trás. Quando ele fala assim, considerai o vosso passado, olhar para trás, nós temos que às vezes dar uma parada, olhar para trás, a posição que nós estávamos há alguns anos atrás, a qual nós atingimos hoje, e reconhecer que a nossa dependência depende de Jesus Cristo o tempo todo. Que nós somos infalíveis, nós vivemos na sua dependência. Dá licença. Versículo 6, tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chegam para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, mas ninguém se aquece, vesti-vos e não aqueces, recebei o salário num saco furado. Então, o que Deus quer para cada um de nós?
Ele vai cobrar. Ele vai cobrar isso de nós. Aqui entra. Aqui mexe até com o nosso bolso, né? Será que eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Será que eu tenho vivido integralmente para o Senhor? Eu tenho dedicado o que eu tenho, o meu tempo, a minha capacidade, os dons que Deus me deu? Será que eu tenho vivido isso com intensidade? Nós temos que fazer para o Senhor, temos que fazer o melhor. Nós temos que ser os melhores profissionais, independente da área de cada um aqui. Porque tudo que nós fizermos, nós temos que entender que nós estamos fazendo para o Senhor. Temos que dedicar o máximo. Não me assusta algum de vocês aqui chegar para mim e dizer para mim: eu estou sendo reconhecido no meu trabalho, eu estou sendo promovido, eu estou reconhecido em todos os aspectos. Não me assusta, porque isso é obrigação nossa, de nós sermos os melhores naquilo que a gente faz. Seja no comércio, seja dirigindo um táxi, seja dando aula, seja no hospital fazendo alguma tarefa. Faça como fosse para o Senhor, faça o melhor. É isso que Ageu mostra para cada um de nós. E ele dá outra lição para cada um de nós. A maior glória da casa de Deus é ser habitada pelo Deus da glória. Olha que bonito isso. Olhavam somente para as aparências, para o exterior, para o visível e material. A glória do segundo tempo é maior, pergunta de ontem, é maior do que a primeira. Desculpa. Porque a glória do segundo tempo é a nossa esperança, é a nossa vida eterna. Então, quando nós vemos aqui que a glória de Deus, a grandeza, o templo não precisa estar suntuoso. O que precisa estar suntuoso e glorioso, que torna suntuoso e glorioso, é só o Deus. Ele que é o Deus todo glorioso e todo santuoso. Então, quando nós vemos para a igreja, nós temos que reconhecer que a suntuosidade está em Deus. Que isso aqui não vai ficar, o versículo final que nós lemos, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas enquanto Jesus não volta, estamos aí e temos que estar entendendo o processo de uma igreja, o processo da renovação, o processo da revigoração. É isso que Ageu mostra para cada um de nós. E uma das lições principal também, que Ageu nos mostra, a pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 2, o 20 e o 23. Olha lá, do 20 ao 23. Fala do glorioso alvorecer. Os reinos serão abalados, os tronos serão destruídos, mas o descendente de Zorobabel, da família de Davi, o escolhido de Deus, o Senhor Jesus Cristo reinará vitoriosamente, e o seu reino não terá fim. Olha, então a gente caminhou e entendeu o quanto Deus quer de cada um de nós. O quanto Ele quer, com o envolvimento com a obra, com a evangelização, com o entendimento da sua palavra para os nossos dias, a cada instante. Essa que é a nossa dependência. A nossa dependência é dEle. Sem Ele nós não somos nada. Não somos nada. Nós somos pessoas frágeis. Uma bactériazinha, uma doença, a gente está nas mãos do Senhor, Ele faz o que Ele quer conosco. E Ele sabe todos os nossos dias estão todos contados. Mas que essa esperança de vida seja colocada no coração de cada um, para uma vida futura e gloriosa com o Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui com uma reflexão sobre o Salmo 128. As bênçãos que nós temos decorrente do temor do Senhor. São pouquíssimas aqui, mas são valiosas.
trabalho gratificante, Salmo 128, 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso é bênção, decorrente do temor do Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos dias de hoje, não tem como nós não termos esse respeito, essa honra ao Deus Todo-Poderoso. Família vitoriosa e abençoada, quem não quer ter? Versículo 3 e 4, olha lá do Salmo 128. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que maravilha. Família vitoriosa. Quem não quer ter uma família vitoriosa? Nós estamos vendo aí algumas mamães grávidas, com certeza. Os vovôs aqui presentes. Como alegra o nosso coração quando a gente tem uma família vitoriosa. Uma família com saúde, uma família realizando os seus sonhos. Deus quer isso para nós. Basta que nós colocamos a nossa vida e as nossas necessidades na mão dele. Hereditariedade e prosperidade garantida. Versículo 5. Versículo 5. O Senhor te abençoe de Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É o que nós precisamos estar. Eu digo que aquela pessoa que serve a Jesus, que tem andado nos seus caminhos, é a pessoa alegre, que Deus tem formoseado o nosso rosto. E somos bem-aventurados. Bem-aventurados é feliz. Nós temos que estar felizes, independente das situações, às vezes, que nós vivemos. Estar feliz. É isso que Ele espera de cada um de nós. Para que nós podamos servi-lo de integridade do nosso coração. E que esses ensinamentos que Ageu participou conosco, esteja gravado no nosso coração. Porque a gente se preocupe com a causa do Senhor, tanto no aspecto físico do templo, como espiritual. E que nós jamais deixamos de estar buscando a palavra e vivendo a palavra. Ler a palavra e viver a palavra, é o que nós precisamos. Porque a palavra é que muda o nosso comportamento. É a palavra que muda o nosso modo de ser. É a palavra que nos molda. Porque diante de Deus todos nós somos imperfeitos. Diante de Deus todos nós somos pecadores. Somos errantes. Estamos numa terra de errantes. Mas nós fazemos a diferença quando nós vivemos a palavra do Senhor na sua integridade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.